Fala, rapaziada! Vocês estão bom? Bem-vindos ao canal Crujalenses. Eu sou o Gustavo e hoje nós temos uma participação mais do que especial aqui no canal, né? Participação porque, né? O cara fica enrolando, não faz o que tem que fazer, aí ele demora a participar do vídeo, né? Mas ele é dono do canal também, a gente tem que aturar ele, né, rapaziada? Fazer o quê? Com vocês, o outro jalense, o Júlio. Uai, tem que vir aqui para falar um pouquinho de Cruzeiro, pô. Você vai. Tem quanto tempo você já começou isso aqui e até hoje eu não apareci? Tem mais ou menos 3 anos e meio que eu tô te esperando. Ah, aí você já tá exagerando já. Aí o senhor tá brincando já. Tô brincando com a cara do telespectador. Telespectador brasileiro, teleweb espectador brasileiro. Exatamente, exatamente. O que que nós vamos 3 anos falar você hoje está aqui? Você tá, exagerando, vamos ver pô. se você tá por dentro do tema do vídeo. O que que nós vamos falar hoje? Uai, o raio-x do elenco aí, você tá vendo o campinho aí, nós vamos falar desse elenco do Cruzeiro aí, que pra mim não é dos melhmelhores, mas Você gosta de segundo dar colocado no spoiler, hein? O Campeonato Campinho não tá Brasileiro, nem então estamos em aparecendo. O casa. Campinho não tá aparecendo, você tá dando spoiler. Ah, sinto muito. É isso mesmo, galera. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco aqui, fazer um raio-x sobre o elenco do Cruzeiro e apontar também algumas contratações, algumas posições que o Cruzeiro pode atacar nessa janela de transferências aí, né? Essa janela de transferências, essa pequena janela que está aberta, foi aberta pela FIFA visando os clubes do Mundial. O Cruzeiro não deve fazer nenhuma movimentação nela, se eu não me engano, ela fecha agora, no dia 10. O Cruzeiro não vai fazer nenhuma movimentação, não vai contratar, acredito também que não tenha saídas, mas na janela de julho, né, que é a janela até, né, aberta aí do futebol europeu, o Cruzeiro deve se movimentar aí com alguns reforços para tampar algumas lacunas do elenco do técnico Leonardo Jardim. Aproveitar o spoiler que o Júlio deu, vamos lá para o campinho, galera. Vamos passar aí posição por posição o elenco do Cruzeiro. Então, galera, aqui a gente tem o elenco completo do Cruzeiro, né? Vamos começar pelo gol, goleiro. Que eu já tava vendo antes. Cala a boca. Essa parte eu não vou cortar. Vai começar aqui pelo gol. Cássio, Otávio, Léo Aragão. O que você tem a falar sobre os goleiros do Cruzeiro aí, Júlio? Cara, o Cássio, querendo ou não, ele não tava no início do ano passando uma confiança, agora ele tá passando uma confiança maior. O Léo Aragão e o Otávio a gente nunca viu jogando profissional e o Léo Aragão, a amostragem que a gente teve foi horrível, né? Eu também tenho mais ou menos uma percepção parecida. Que se a gente estivesse fazendo esse vídeo aqui há 3 meses atrás, a gente pediria um goleiro, né? Mas acho que o Léo Jardim Sim, sim. conseguiu recuperar muito bem o Cássio, cresceu de produção, começou a passar confiança. Até a saída de bola dele, que a gente tinha uma questão, ele melhorou bastante, né? Tá jogando mais simples, a bola cai no pé dele ali, ele não tenta dar um passe como se ele fosse o Toninho Cerezo. Ele não tenta dar esse passe no meio do meio campo ali para tentar achar o meia, ele não tenta fazer mais isso, né? E debaixo da trave ele Cara, tá passando uma confiança que a gente sempre esperava dele. você pega aquele jogo que ele fez contra o Atlético no Campeonato Mineiro, cara, aquilo ali foi sacanagem. Aquilo ali, o jogo que ele fez ali, era um jogo pra, tipo assim, cravar o Cruzeiro buscando do goleiro. Sim, Isso é sim, fato. sim. E E o Léo Aragão, o Léo Aragão, esse eu, realmente. Eu não sei quantos anos ele tem acho que 20 e poucos anos. Talvez seja falta de idade não, ainda, mas eu não consigo confiar nem um pouco no Léo Aragão. Ele jogou o jogo aí os jogos aí da Sul-Americana, um jogador que realmente não me passou confiança. Eu queria ter visto um pouco mais do Otávio, né? O Jardim poderia ter utilizado cara, esses tipo jogos da assim, Sula para dar sequência para ele, mas não foi o caso. é aquilo que a gente conversa fora. O Léo Aragão foi um cara que eles buscaram, também não entendi até hoje por quê. Se, cara, se vai dar chance pra alguém que não é tão acima da média, dá chance pros caras da base. Por que, que o Otávio nunca jogou e o Léo Aragão já jogou, por Sim, exemplo? sim. É isso que eu não entendo. Eu também esperava uma chance aí pro Otávio nos jogos da Sul-Americana, mas enfim. Laterais direitos. William e Fagner. O que você tem a dizer aí? Cara, o William,
eu tenho que ser político para falar que eu não gosto do William. Então, né? Até que Eu acho que defensivamente ele não existe. sim. Oi? Nas últimas partidas eu vi um viés de melhora do Willian, você não viu, não? Sim, sim, nas últimas partidas ele jogou melhor, mas assim, eu ainda acho que defensivamente ele não chega nem perto do Fagner, Sim, só que ofensivamente é inegável que ele entrega mais que o Fagner. muito mais. O ideal seria uma mescla dos dois, mas como não tem como, eu não confio no William defensivamente, ponto. Aí eu não sei o que você acha, mas defensivamente o William para mim é péssimo. E eu acho que até um mérito do Jardim também, o Fagner, né? Que quando veio com alguma Sim, desconfiança, a gente não depositava nele uma o esperança tão Fagner, grande você assim. lembra a gente comentando o Fagner? Você lembra? O Fagner, a gente riu quando o Fagner veio pro Cruzeiro. Sim, muita gente considerava a contratação até um erro, né? Sim, eu também. E Para mim, ele. foi uma cagada o Cruzeiro ter ido buscar o Fagner, só que hoje joga muito bem. Para mim, deveria ser titular. E Para mim, assim, né? né? Óbvio. Os primeiros jogos do ano, ainda quando o treinador era o Diniz, né? Foi o Wesley Carvalho ali, a gente pedia o Fagner. O Fagner jogou alguns jogos no Campeonato Mineiro, Sim. não foi mal. O William não estava bem, mas o William não perdia a posição titular, né? Cá pra nós. É. Mas a gente já Tipo pediu o assim, o Fagner Willian ali. era muito titular por causa do nome, Sim. que ele tinha aqui. Ele tá por Pá, foi pra empréstimo aqui, seleção, né? caramba, quatro. O Fagner tá por empréstimo aqui, tem contrato só até o final do ano. Você acha que deve renovar? Cara, se o Cruzeiro não precisar pagar R$ 1 milhão para ele, Aí é que tá. O lógico. Corinthians acho que paga um pouco do salário dele. O Corinthians paga metade. Eu não sei. Talvez eu tentaria buscar um lateral direito aí, mas pro ano que vem. Eu acho que pra essa reta final de temporada o Cruzeiro tá bem servido. Eu acho que, tipo assim, que você querer renovar com o Fagner pagando o salário integral dele, pra mim, não vale a pena. Sim. Eu Ele, acho ele tem que quanto? Ele tem 33 anos? ele já é um cara mais velho, assim. Não sei se valeria o investimento de você pagar o salário integral dele, mas, né? Principalmente que não seria pouco também, né? Exatamente. Aqui, vamos lá pro primeiro calcanhar de Aquiles do Cruzeiro, que é a zaga, né? O Cruzeiro tem hoje no elenco o Jonathan Jesus, o Fabrício Bruno, o Vidalba e o Gamarra. Estavam treinando aqui também, né, o João Marcelo faz parte do elenco principal e o Janderson, que é um garoto da base, estava treinando com o elenco principal, mas os dois tiveram lesões sérias, aí não devem mais jogar esse ano. Aqui, para mim, vem a primeira grande lacuna do elenco, né? Não sei se você concorda, o que você acha? Cara, pra começar, o Gamarra nem aqui tinha que estar. Também acho. Pra começo de conversa. Pra Também acho. começo de conversa. O Jonathan Jesus, ele tava meio mal agora no Brasileiro, só que esse último jogo contra o Palmeiras, que ele jogou, Ele foi cara, bem. ele jogou bem, assim. Ele foi bem. Você falar que ele foi mal é sacanagem. Sim, também Mas achei que ele foi assim, bem. pra mim o Gamarra não tinha nem que estar aqui. O Gamarra é horrível. Horrível. O É, cara que buscou o Gamarra, pô, esse aí merece um troféu. tem que pagar o frete para Santos. Sim, exatamente. Leva pro Alexandre Matos lá. Pô, toma aqui que é cria sua, filho. Toma aqui que é cria sua. Não sei o que que esse cara tá fazendo aqui, não, velho. Queria falar um pouquinho sobre Igual, esse tipo assim, tem cidadão aqui, o ó. Lucas Vilauba. Vidalba. Eu sempre falei com você. Não, ele não é o melhor do mundo, mas ele não é esse zagueiro horroroso que ele parece ser. Ele já tinha jogado bem aqui. Em determinado momento do time do Seabra, a gente pedia ele como titular do time, né? Só que o trabalho do Diniz destruiu toda e qualquer coisa que o Cruzeiro tinha de futebol, né? Então eu acho que o Vidalba foi um dos que mais caíram com o Diniz. E o Mas Léo Jardim assim, velho, conseguiu recuperar ele de forma espetacular, né? o Jardim me fez enxergar um outro Vidalba. Porque eu enxergava o Vidalba como lateral esquerdo, defensivo. Eu não enxergava ele como zagueiro. Aham. Eu sempre falei isso. Uhum. Eu enxergava o Vidalba disputando posição com o Kaique lá atrás. Só que graças a Deus quem é o técnico é o Jardim, não é eu. Porque se fosse eu, tinha colocado o Vidal para a lateral esquerda. Da mesma forma que ele começou colocando o Vidal para a lateral esquerda. Nossa, Ou seja, não é invenção da minha O cabeça. Vidalba de lateral e o Gamarra na zaga. Eu queria Exatamente. Aí enforcar o depois os Jardim caras ali. falam, ai,
Aí o Cruzeiro perdeu para o Mushuki-Runa, que não sei o quê. Lógico, o Vidobra do lateral esquerdo e o Gamarra na zaga. Podia juntar nós aqui, pô, e fazer um combinado do time aqui, Sagrada Família É lógico. do Nova Floresta, aí tinha ganhado o Cruzeiro. Exatamente. Então, assim, velho, eu enxergava o Vidobra muito como lateral esquerdo, só que o Jardim fez ele um puta zagueiro. E pra mim ele joga num nível muito bom. O grande zagueiro do Cruzeiro é o Fabrício Bruno, né? Isso aí acho que não Sim. tem muita questão. Foi um acerto, um Tipo assim, baita ele dá uns acerto. mole de vez em quando. Ele dá uns mole de vez em quando, mas é um puta zagueiro. Isso é Ele tá fato. jogando num nível muito alto. Eu acho que ele só não é cotado mais forte. Ele estava até na pré-lista do Ancelotti. Acho que ele só não é cotado no nível mais alto para a seleção, porque definitivamente não é o problema da seleção brasileira a zaga. O Brasil tem grandes zagueiros, né? Até o Alexandre que entrou no. Mas enfim, é isso. Então, o Fabrício Bruno, se não É. fosse essa concorrência, eu acho que seria um zagueiro de seleção brasileira. Tá jogando muito bem. Cara, e tipo assim, pensando no lado do Flamengo lá, eu me arrependeria amargamente de ter liberado ele assim, velho. Sim, sim. É um baita zagueiro, realmente. É um baita Acho que aqui zagueiro. entra, na minha opinião, entra aqui pelo menos a necessidade de pelo menos um reforço, né? Pelo menos um zagueiro aqui, acho que entra a Sim. necessidade. Acho que até a ideia da diretoria, né? Você vai lembrar que, tipo assim, eu falava com você que não precisava de zagueiro, mas Eu acho hoje a gente vê que precisa. que sim. De pelo Estão menos mais falando aí um. no Valentim Gomes, né? Que acho que o Vélez pediu alto demais. O Acho que não Vitor vem, Gabriel não. também do Inter, né? Mas acho que o Inter também descarta negociar o jogador. E aí, o que a diretoria do Cruzeiro vai Acho fazer? Mas acho que. que aqui entra a primeira grande Eu, necessidade latente do elenco. sim, exatamente. Aí precisa de um cara para chegar e. Não sei se chegar e vestir a camisa, mas assim. Pelo menos um cara melhor que o Gamarra também não é muito difícil, né? Mas assim, precisa de um cara para chegar e fazer uma sombrinha ali no Vidalba, no Jonathan Jesus. Precisa de um cara desse nível aí para cima, entendeu? Então, Gustavo, acho que o Cruzeiro deveria buscar um titular. Jogador do nível do Fabrício Bruno. Aí vai ficar Fabrício Bruno, Pidjalba, Jonathan Jesus e esse zagueiro. Teoricamente, esse zagueiro aí titular. E quem jogar, jogou. É, Aumentar a competitividade, subir o nível, né? Porque realmente igual a gente teve o Jonathan Jesus muito bem contra o Palmeiras, mas quando o Vidalba tomou o terceiro cartão amarelo lá contra o Fortaleza, fudeu. é. O Cruzeiro Tipo assim, precisa de um o outro Jonathan zagueiro. Jesus ele vinha muito mal, né? Sim, Ele vinha muito mal e fez um jogo muito bom contra o Palmeiras. eu sou até muito crítico do Jonathan Jesus, né? Na minha cabeça, acho que a gente iludiu É. com ele por causa de 2, 3 jogos do Campeonato Mineiro e achou que ele era a solução para ele. Contra o Palmeiras, ele realmente foi muito É, mas bem. A gente porque não tem o que também tava falar todo dele. mundo jogando mal no Campeonato Mineiro. E aí ele tava jogando bem, então né, era fácil de se destacar também. Em alguns jogos, né? Ele tá jogando bem, né? Em É, alguns jogos. exatamente. Por exemplo, contra o Ainda Atlético, tem na que minha opinião, ressaltar ele isso falha nos ainda. 2 gols do Atlético. É, mas contra o Atlético ali todo mundo falhou, né? Então assim, eu Vamos lá, nem levo muito isso em consideração. lateral esquerdo. Kaique, ele é titularíssimo da posição. Hoje, em termos de bola jogada, é um dos melhores laterais esquerdos do futebol brasileiro. E o Cauã Prates, Sim. né? O que você acha aqui do lateral esquerdo? Ah, é. Um já é um cara que subiu e deu conta, o outro ainda precisa de rodagem, o cara precisa jogar mais, não adianta. Sim, Tá muito cru O ainda. Kaique, para mim, ele devia ser titular do Cruzeiro há muito tempo. Subiu em 2022, ele Sim, estreou no profissional contra o Vasco, aquele jogo do acesso, né? sim, E ali eu não lembro, eu não sei se você vai lembrar, eu falei com você, né, que ele me impressionou muito aquele dia, que ele era um menino muito novo, jogo complexo que o Cruzeiro ia fazer, né, o Mineirão lotado, jogo de tensão alta, que seria o jogo do acesso, e o Kaique foi muito bem aquele dia. Então, ele ali, engoliu os naquele caras do dia, ele Vasco já me aquele dia, né? impressionou. Ele engoliu os caras do Vasco aquele dia. Sim. Mas assim, o foda do Kaique é que os caras acreditavam no Marlon. Nossa, dá vontade de Coisa vomitar só que de a lembrar. gente aqui já falava que o Marlon Esse aí eu fico muito tinha que ter tranquilo saído há para muito falar tempo. dele, porque eu não queria a renovação do Marlon em 2023. Quando todo mundo falava que ele estava jogando muita bola, eu não queria que o Marlon ficasse.
Pois é, então assim, os cara levou muito o Marlon até onde não dava Ah, e ficaram com o Kaique no banco. sim, Uma O das maiores Marlon cagadas passou que de o todos Cruzeiro os limites fez. aqui no Cruzeiro, acho que o Marlon passou. Mas há muito tempo, há muito Há tempo. muito Isso tempo. aí há muito tempo. Aqui, Então, assim, na minha opinião, entra uma outra necessidade de contratação. Porque eu acho muito colocar a responsabilidade de ser o lateral esquerdo do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro no menino de 16 anos. Igual no jogo do Palmeiras, o Kaique estava amarelado, tomou um amarelo ali no meio do primeiro tempo para frente. Eu acho que em determinado momento o Jardim quis tirar o Kaique. Mas aqui sim. eu acredito que ele não, entre aspas, não confiou no Cauã Pratos para colocar num jogo tão pesado. Eu não sei o que você acha disso, mas eu acho que né, não deve Sim. ser Ah, uma posição que a 16 diretoria vai anos. atacar. 16 anos. Sim, Num jogo que valia, tipo, entre aspas, né? Poderia valer a liderança, é muito foda você pegar e colocar um cara que, querendo ou não, ele pode dar uma rateada. Então, assim, é foda, né? tipo assim, sei lá, o Gabigol perder um gol, o Fabrício Bruno errar é uma coisa, o Cauã Prates errar é outra. Então, né, É. infelizmente existe isso, né? Qualquer um pode errar, não é que o Fabrício Bruno, que o Gabigol, que o Matheus Pereira, que o Romero estão imunes às falhas. Mas eu acho que a reação da torcida seria outra, né? Sim, A reação da exatamente. Os caras já iam torcida, a começar a cair de própria reação pau. do jogador. Oi, desculpa. Não, e tipo assim, sem contar que se o Jardim coloca o Cauã e o Cauã erra num gol de empate do Palmeiras, os caras iam Exatamente. começar a falar, que não sei o quê, não tinha que ter colocado, E não só a torcida, tal. mas Então, acho que assim, até mesmo o Cauã. Eu não sei se ele saberia lidar com isso, né? é, Não sei se ele teria eu acho que não. bagagem suficiente para lidar bem com isso. Eu acho que não, muito provavelmente não. Eu acho que aqui acho que até a diretoria não vai fazer, né? Acho que é uma necessidade que a gente enxerga, mas acho que não é prioridade da diretoria. Acho que eles não vão buscar, mas eu acho que deveriam buscar um lateral esquerdo aqui, sim. Eu, eu acho que não vão buscar, não, viu? Acho que Sim, vão de Cauã e Kaique até o final. também acho. Vamos para o meio-campo, começando aqui com digamos assim, né, a primeira volância. O Cruzeiro hoje tem duas opções para fazer esse papel no elenco, que é o Romero, titular, capitão do time, e o Wallace. O que você Sim. acha aqui dessa posição aqui? Acho que a gente está bem servido? Cara, o Wallace, pra mim, ainda é uma incógnita. Todo mundo fala, não, pô, puta jogador, não sei o quê, ladrão de bola na Itália, mas ainda não se provou aqui. Ele precisa dar um gazinho a mais, ele precisa se mostrar para que ele veio. Já vai fazer um ano que o cara tá aqui, até agora nada. Então, assim, por mais que a gente pense no Wallace, o ladrão de bola da Itália, ele ainda não mostrou nada aqui. Nada. A única coisa Sim. que eu lembro de bom dele aqui no Cruzeiro foi o gol contra o Boca e acabou. Só, nada mais. Tipo, ele veio com Que muito inclusive cartaz, né? estávamos no Mineirão. Diga-se de passagem. Ele, Exatamente. é, ele veio com muito cartaz, né? Foi o reforço mais caro da janela de transferência à época e infelizmente não virou. Mas eu acho que ele vem É. num viés de alta, né? Na minha visão, o Wallace, nos últimos jogos que ele participou, ele foi até bem. É, eu acreditava aqui que o Cruzeiro precisava buscar um volante para essa posição, mas eu acho que, né, o Jardim recuperou tanta gente que eu acho que a gente pode tentar dar um voto de confiança pro Jardim e também pro Wallace, né? Que acho que nos últimos jogos vem jogando bem. Me parece aqui que Cara, ele eu teve vou até falar uma uma parada consulta. aqui. Eu acho burrice se liberar o Wallace para algum brasileiro. Algum Sim. time brasileiro. É tipo assim, né? Se chegar com 7 Se milhões for. de euros, né? Vai com Deus. Mas enfim, É. Mas qual brasileiro que chegaria? Hã? Qual brasileiro que chegaria? Não, sim, eu também não vejo essa possibilidade, não. Mas parece que ele teve até consulta do Grêmio, né? E não demonstrou vontade de sair. Acho que o Wallace também. E Sim, isso é sim. importante, né? A vontade do jogador. Ele parece querer, ele parece Ele quer estar estar aqui. disposto, né? Exatamente. E é um ponto que a gente sabe que faz bem a diferença, né? Do Romero não tem o que falar, né? Sim.
O Romero acho que foi um dos que o Jardim conseguiu recuperar. Ele não começou bem a temporada, mas Sim, encaixou de um nível espetacular nesse meio-campo. Para mim, é um dos principais ele jogadores vinha do Cruzeiro mal, atualmente. ele vinha mal, Vinha. isso tem que dizer, ele vinha mal, só que com o Jardim ele deu uma recuperada legal. Sim, sim, encaixou no meio-campo ali. É, ele não tem que percorrer grandes distâncias mais, né? Porque a gente viu o Romero muito sobrecarregado também, né? A gente viu o Romero correndo Não, o de um Romero lado com a para o bola no pé é um outro. desastre. Oi? O Romero com a bola no pé é um desastre. Eu nem acho isso, não. Eu acho que ele vinha sendo muito sobrecarregado. Acho que no meio-campo ali, só ele e o Matheus Henrique, eu acho que faltava alguma coisa. Não sobrava muito Eu sei espaço que e é ele foda tinha. a gente falar isso, eu sei que é foda a gente falar isso de, tipo assim, do Romero ser um desastre com a bola no pé. Pelo menos eu acho que ele é um Hum, desastre com a bola no pé, sendo que ele fez 2 golaços esse ano já. Então, assim, pois é. Gols fica meio importantíssimos, foda, inclusive. mas. Eu nem acho É, ele. mas. Eu nem acho ele esse desastre todo com a bola no pé, não. Eu acho que realmente a grande questão dele é que ele estava sobrecarregado, na minha opinião. É, pode ser. Pode ser. Aqui, digamos assim, né, os segundos volantes do Cruzeiro, Japa, Lucas Silva, Murilo Hickman, Matheus Henrique e Christian. Aqui eu identificava também a necessidade de pelo menos mais um reforço aqui. Mas eu acho que o Cruzeiro, contando com a volta do Japa e do Matheus Henrique para esse segundo semestre, eu acho que está bem entregue aqui o meio-campo. E o que você acha? Ó, aqui, ó. Faça esse sinal imediatamente. Calma. Que Lucas Silva está tomando conta deste meio-campo. Só isso que eu tenho a dizer. Só isso. Eu sempre Ó, pedi esse cara como titular do Cruzeiro. Sempre falei desse cara desde o ano passado. E ó, sim. Eu calma. eu falava muito dele Calma que também, ele né? tá Que tomando conta. ele não vinha bem ano passado. Só que eu vi uma galera até faltando com respeito com o Lucas Silva, né? Pô? Isso me incomodava muito. O Lucas Você é Silva é um doido, filho. ídolo da torcida, pelo menos pra mim, né? Cara, bicampeão brasileiro, bicampeão da Copa do Brasil. Você é doido. Os caras têm que, no mínimo, respeitar ele lá dentro, lá, filho. No mínimo. Voltou em 2023 num momento muito ruim, que eu acho que se não fosse ele, o Cruzeiro teria caído. Exatamente. Então, assim, no mínimo que todo mundo deve é respeito, filho. No mínimo que todo mundo deve é respeito. Esse cara é em condições aí, ele é titular do Cruzeiro, assim, sem nem pestanejar. Sim. Eu tava comentando isso com um amigo lá no serviço, e eu acho que ele joga num nível mais alto hoje até do que aquele Lucas Silva que foi vendido pro Real Madrid. Ah, mas é porque aquele era muito novo também, né? Sim. O Lucas Silva tá Aquele era muito novo. voando. O Lucas Silva hoje é um cara que, querendo ou não, ele já rodou pra caramba. Ele pegou o Cruzeiro no melhor momento e pegou o Cruzeiro num dos piores momentos. Então, assim, é um cara muito tarimbado já. Então, pra ele vamos dizer assim, é fácil pra ele ser um cara lá dentro do Cruzeiro que vai botar ordem na parada. E é o amor Quem lá também, dentro né? do Ele tá Cruzeiro tem a amando, né? moral que o Lucas Silva tem com a torcida? Oi? Quem lá dentro tem a moral que o Lucas Silva tem com a torcida? Pois é, Ninguém. pois é. Se o Gabriel Barbosa, virar pra ele e falar qualquer coisa, o Gabriel tem que baixar a orelha, filho. Não, não só Aqui a moral, dentro né? Mas a história da também. Acho que toca, exatamente. tirando ele e o Romero, ninguém no elenco ganhou com a camisa do Cruzeiro, né? O Exatamente. Fabrício Bruno e Exatamente. o Todo Matheus mundo tem que Pereira são baixar a bolinha ali, cruzeirenses, filho. né? Mas não ganharam títulos com a camisa do clube. Todo mundo tem que baixar a bolinha e, respeitar o Lucas Silva ali. Todo Sim. mundo. Todo mundo. Esse camisa 77 aqui, eu acho que pode ajudar muito nessa reta final da temporada aqui, né? Colocar ele dentro de um plástico bolha, rezar uma oração forte, para que ele pare de se contundir, que eu acho que ele pode ajudar muito, né? O que você acha do Japa? Não, esse aí tem que mandar ele botar aí um saquinho de sal grosso dentro do calção dele pra ver se para, pô. Fica doido. É um volante alto, né? Porque Forte, rápido, canhoto. é um Os cara, é jogadores um cara gostam bom muito de desse perfil. bola que ajudou. É um cara bom de bola que ajudou a gente em 2023, mas vive machucado. Sim. O Larcamon, acho que não, ele não jogou com o Larcamon, jogou muito pouco com o Seabra.
E não jogou com o Diniz nem com o Jardim, né? Sim, ele não Então, jogou ainda, a velho. última Quando vez ele que ele tava pra teve voltar, ele sequência foi machucou de aquela reta novo. final do Campeonato Brasileiro de 2023, que ele jogou no nível muito alto. Achou meio Sim, ali com o Lucas Silva, né? sim, exatamente. E ele é um cara muito bom, só que ele não fica inteiro, pô, nunca fica inteiro. Então, assim, se Deus quiser, ele vai voltar e tal, mas assim, é um cara que pode ser importante, mas precisa estar com o joelhinho em dia também, né? Sim. Outro que tá voltando de lesão aí, né? A gente teve até alguns vídeos dele correndo na Toca da Raposa, o Matheus Henrique, né? Você acha que ele volta como titular? Não, a princípio não. No nome, acho que também A não. princípio não. Acho que ele, no decorrer Ele, dos jogos, ele recupera a posição. Porque ele é mais jogador que o cara, Christian. para ele tirar a posição do Christian, ele vai ter que correr bastante, viu, velho? Porque o Christian corre. Ah, Porque mas então acho que olha, isso nunca faltou pro Matheus. nunca faltou, mas assim, é foda você também o Matheus Henrique voltar logo de cara e já tomar a posição de titular. Eu Não, não não, concordo. não, não, não Eu quero acho que que isso. tem que Eu não deixar o acho que isso vai Christian. acontecer, porque a gente teve provas. O Jardim mandou sentar o Gabigol e o Bosta lá que foi pro rival. Então eu acho que depois do Jardim ter tirado esses dois do time, ninguém joga com o nome. Exatamente. Então eu Então, acho que isso então assim, o não Christian tá acontece. jogando muito bem, velho. Oi? O Christian tá jogando muito bem pra, tipo, os caras começarem a encher o saco pedindo o Matheus Henrique. Não tô falando que o Matheus Henrique é ruim, mas o Matheus Henrique hoje não tá fazendo falta assim, né? O que a gente imaginava quando ele machucou. O Matheus Henrique não tá fazendo essa falta toda que a gente imaginou. O Christian entrou bem no time, né? Mas eu acho que O Christian. tecnicamente falando, o Matheus Henrique é muito mais jogador. E com o Não, decorrer da isso aí não tem sequência, nem eu dúvida. acho que o Matheus Henrique toma posição. Sim, é a tendência. É a tendência. E aí entra aquilo que eu estava falando, né? Eu imaginava a contratação de mais um volante. Só que, por exemplo, se você tem o Christian jogando aqui como um volante meia pelo lado direito e tem o Matheus Henrique no banco, ou vice-versa, o elenco já dá um salto muito grande. Não só o time, mas o elenco mesmo. Para você ter um desses dois para É, entrar num mas. segundo tempo, já melhora muito. Não, sim, exatamente. Mas é a mesma coisa do João Marcelo lá, no João Marcelo e o Janderson na zaga. Infelizmente, não tem os caras, então contar é muito difícil, entendeu? Ah, mas eu acho que o Japa e o Matheus Henrique hoje estão já em transição, né? O Japa já treinou normalmente com o elenco, deve ser relacionado para o jogo do Vitória. E o Matheus Henrique deve estar à disposição assim que voltar, né, do Mundial. O João Marcelo não joga mais esse ano. Essa questão aí que O, eu acho que ainda o precisa de um Japa, o zagueiro. Japa eu ainda espero. O Japa eu ainda espero ele fazer pelo menos 3 jogos seguidos. Aí depois eu começo a contar com ele. Pior que é. Mas agora vai. Bater na madeira aqui que ele não vai machucar mais, não, se Deus quiser. Exatamente. Para meia ofensiva que o Cruzeiro tem o Matheus Pereira, o Eduardo, que até vem jogando um pouco mais recuado aqui, e o Rodriguinho, né? Você acha que precisa buscar mais um meia? Eu achava, só que o Eduardo ele tem entrado bem nos jogos. Não Sim. tem sido desastroso ver o Eduardo jogar, não. Acho que muito pelo contrário, ele deu uma recuperada legal também. O Eduardo tem entrado bem. Contra o Palmeiras ele entrou bem, mesmo fora de posição. Ele entrou bem contra o Palmeiras. Quando o Eduardo entrou, o Palmeiras estava muito em cima, assim, e o Eduardo entrou, o Palmeiras ficou mais. O Cruzeiro deu uma controlada no jogo. Então, acho que o Eduardo eu acho que não é uma posição que o Cruzeiro precisa buscar, assim, a não ser que o Matheus Pereira saia. Aí já é outra conversa. Mas assim, eu acho que com o que tem dos dois aí, não acho que precisa buscar ninguém, não. E tem um O outro cara aqui que eu até Rodriguinho eu coloquei ele um descarto. O pouquinho mais pra Rodriguinho, frente, que é o Gabigol, né? Que ele vem jogando nessa faixa de campo aqui, né? é. Ainda tem essa opção ainda de trazer o Gabigol um pouquinho mais para trás e usar ele como um 10 aí, né? Eu acho que o Jardim não enxerga ele como aquele centroavante. E realmente ele não tem as Mas características de nenhum assim, dos dois, né? sim. Só que assim, o Rodriguinho eu acho que, infelizmente, já, né? Não tem muito o que falar dele também, não. Porque jogou e não fez nada, Sim, eu teve também acho que o Rodriguinho oportunidade e não mostrou muito aproveitou. pouco. Então, assim, não é um cara que eu acho que a gente possa contar, assim, de fato.
Acho que o Rodriguinho seria até uma boa, acho que, sei lá, um empréstimo pra ele. Ele precisa jogar, né? Acho que ele precisa jogar. E nas É, oportunidades que ele teve aqui, ele não correspondeu, infelizmente. não, infelizmente ele não conseguiu jogar. Tanto que é igual você fala muito, que o Cruzeiro falta ponta, ele era para ser esse ponta, só que não usa porque não dá para contar, pô. Sim. Mas nas vezes que ele jogou, ele realmente decepcionou. Me decepcionou um pouco, eu esperava até mais dele. Pois é. Aqui para as duas pontas, né? Eu coloquei até diferenciando aqui o lado esquerdo e o lado direito, mas eu vou falar tudo junto, porque né, o Jardim utiliza o Wanderson pela direita e pela esquerda, o Marquinhos pela direita e pela esquerda, enfim. Eu enxergo o Lautaro como um ponta. Aqui a gente tem o Marquinhos, o Bolazzi, que esse aqui até enxerga ele um pouco diferente aqui, mas enfim. O Wanderson e o Kaique Kenji. Eu acho que aqui entra outra necessidade do elenco. O que você acha? Pra essa aí, pode buscar uns dois aí, sem brincadeira. Fala aqui Pra um para mim foi cada uma lado aqui, cagada né? ter. Pra mim foi uma cagada ter comprado o Marquinhos. Não, não sei se a cagada é ter comprado o Marquinhos, mas ter comprado o Marquinhos por 20 milhões de reais. Mas assim, eu vou O te dar cara um não tava nem contraponto. jogando e. Eu vou te dar um contraponto. Não que o Sim. Marquinhos valha 20 milhões, mas a gente teve o Atlético Nacional aí pedindo 10 milhões de dólares por 50% pela parte dele, né? 10 milhões de dólares e querendo 20% da mais-valia pelo Rinestros. Carreira por carreira, será que o Não, mas Fluminense aí. não tem mais, não? Não, mas aí você tá comparando maluquice. Os cara foram malucos. Então, Pedir isso por aquele cara do Atlético Goianiense, não, pô. Atlético Nacional lá? Maluco. mas enfim, o Maluco. O mercado cara tá jogou maluco. nem uma temporada. Então, o mercado tá maluco. É, pode ser, mas assim, eu acho que a parada não foi ter comprado o Marquinhos. A parada pra mim foi ter gastado 20 milha nele. Não Sim, eu até gostei. fiz um vídeo aqui que eu fiz pro canal falando sobre essa compra do Marquinhos, eu também não achei muito legal. Mas depois que a gente vê o esse trouxe 10 milhões de dólares, pô, desculpa, talvez eu faria também a opção do Marquinhos por 3. Mas eu acho que o Cruzeiro contratou o Marquinhos pelo fato de ter 2 jogos ainda antes da parada. E o Cruzeiro precisaria dele. Não, eu Contra o também acho. Palmeiras e agora contra o Vitória. Eu Então também eu acho acho. que foi muito mais a necessidade do que qualquer outra coisa. Eu acho que se esses jogos fossem depois da parada, eu acho que o Cruzeiro não tinha comprado o Marquinhos, não. E a gente teve a informação também que foi quem bancou isso foi o Jardim, né? Teve gente no Exatamente. departamento de futebol Talvez foi do. por necessidade. Então, teve gente que no departamento de futebol do Cruzeiro era contra permanência. E o Jardim falou: não, pode comprar, pode pagar. A gente tá Pois percebendo que o é. que ele fala lá é lei, né? Ah, mas melhor ele falar e ser lei do que Matos e Pedrinho. Então, Com certeza, eu não me oponho a isso, não, viu? com certeza. É, Tem um cidadão aqui, esse cara aqui, quer 5 minutos para falar dele? Não preciso nem de um. Não preciso nem de um. Fora. Fora. Pô, Pelo a amor de campanha, a campanha do Deus. Cruzeiro na Sul-Americana foi ridícula. Mas eu tenho pra mim que a minha Fora. impressão é que a eliminação do Cruzeiro passa diretamente por esse cidadão aqui, ó. Fora. Nossa. Ele jogou acho Não que tem 2, 3 jogos condição. assim e perdeu chances inacreditáveis que o Cruzeiro poderia ter ganhado os 2 jogos que ele jogou. Cara, é foda você falar isso, mas aquele meme do cavalo brincando com a bola é ele. É o Lautaro. Aquele meme foi É o pensado no Lautaro. Lautaro, é impressionante. Ele é Cara, muito não dá. O voluntarioso, Lautaro é muito corre ruim. bastante, né? Cansado pra caramba. Mas, pô, ele tem um probleminha com a bola, né? Talvez se ela fosse quadrada, eu acho que ele lidaria melhor com ela. Nós não estamos aqui falando da pessoa Lautaro. Não, jamais. Nós estamos falando do jogador. Deve ser um marido sensacional, né? Deve ser um pai incrível, um Mas amigo aí, maravilhoso. mas aí é ele e a esposa dele lá. Cara, eu não quero saber, eu não quero o Lautaro pra casar É, com a minha filha. é ele e a esposa dele lá, irmão. Ele se entende com a esposa dele lá. Se ele for bom marido, se ele for bom pai, ele se entende com a filha dele, com a esposa dele. Mas jogador não dá. Não dá. Jogador, pelo amor de Deus. Lautaro não tem, Cara, aquele jogo com contra todo acho que respeito. foi o Palestino.
Hum, O Palestino, que ele perdeu 2 gols na cara. Vou Palestina. Cara, Fora os aquele 3 ali foi contra-ataques que ele sacanagem. matou. Pô, se me colocasse ali, eu, sedentário, trabalhando no escritório, eu faria o gol, pô. Tranquilo. Ah, pá, amarra as duas pernas, pô. Eu faria o gol. Agora, é igual os caras estavam falando que não sei o que, Vitória tá caçando, o Atlético Paranaense tá caçando, irmão, não perde tempo. Né? Que daqui a pouco ninguém vai querer. Paga até a passagem. Paga até a passagem, pelo amor de Deus. O Gabigol, que a gente já falou um pouco dele aqui, ele não. Acho que até o Jardim falou isso, né, em algumas oportunidades. O Jardim não enxerga ele como aquele centroavante, né? Ele enxerga o Gabriel mais aqui como um segundo atacante, né? Como diria o Jardim, um segundo avançado. Ele enxerga o Gabigol numa É, faixa um pouquinho atrás do centroavante e um pouquinho até um passo à frente do meia também, né? O Gabriel não volta tanto como o Matheus Pereira faz. Mas acho que ele pode ser muito útil aqui também. Para mim, eu acho que ele deveria ser titular do time. Não sei quem sai, mas eu queria que o Gabigol fosse titular do time. cara, eu acho que talvez, é igual, por exemplo, os jogos em que o Cruzeiro teve Gabrigol, teve Gabriel Barbosa e Caio Jorge, o Cruzeiro jogou muito bem, velho. Mas Só acho que que faltou sem a bola, né? parada é você ter. Só que a parada é você ter Gabriel Barbosa, Matheus Pereira e Caio Jorge. É. E eu acho que os três não tem como jogar junto. Será que o Matheus não consegue fazer um bem bolado pelo lado, não? Mas eu vou te fazer uma pergunta: você tiraria o Wanderson? Não, igual, por exemplo, no jogo do Vitória, a gente não vai ter o Christian, né? Será que a gente Sim. não consegue colocar o Gabriel no lugar do Christian, centraliza o Gabriel e bota o Pereira para fazer o que o Christian faz pela direita? Será que não funciona? Ah, velho, não sei. Não sei. Mas assim, eu acho que nesse jogo contra o Vitória, quem vai entrar é o Eduardo. Eu também acho. Eu acho, eu acho que quem vai entrar é o Eduardo. Eu acho que o Jardim não vai dar a doida de colocar o Gabriel, não. Se talvez esse jogo fosse no Mineirão, contra o Vitória, eu acredito que colocaria. É. Mas eu acho que pelo jogo ser fora de casa, o Cruzeiro tá dependendo só de si para assumir a liderança, eu acho que ele vai tentar dar um tiro mais seguro ali. Eu acho que esse tiro seguro vai ser o Eduardo, velho. É, eu também acho. Fala um pouco do Bolazzi. O que você acha do Bolazzi? Esse aí é um personagem. Ele não é Também acho. jogador de futebol, ele é personagem. Também É acho. personagem. Mandar um abraço pro Ele, Juninho aqui, o ele é, cara que pra corta meu mim, cabelo, o Juninho ama ele. não, pra mim ele é um personagem. Tipo assim, ele não é de todo ruim, não. Pô, se você for Ele olhar os não é de números todo dele ruim, em não. campo, ele tem os bons números, os números dele são bons, cara. Não, mas ele não é desastroso igual, por exemplo, o Lautaro. Pode ser útil. O Só Lautaro ele que não é a jogador de galera futebol. leva muito ele. Oi? O Lautaro não é jogador de futebol. Você tá comparando, né? Não vou nem Banana falar com o que laranja. custaria, não, mas deixa. É, mas assim, Pra o ficar Lautaro ele é publicado. bom jogador. O Lautaro é bom jogador. O Lautaro não, Bolazzi é bom jogador. Só que ele se perde do personagem. E outra coisa, eu falo desde quando contratou ele, eu te falava aí. Ele não é ponta. Ele é centroavante. Ele faz os gols que ele Você tem pega no os Cruzeiro gols que foram ele de tem e tem 4 gols cabeça. de cabeça. Gols de cabeça. Ele é centroavante. Ele disputa posição com o Caio Jorge. Ele não disputa posição com o Wanderson. E Mas quando aqui, ele entrou na ponta, foi desastroso. eu Ele vou te foi útil refutar entrando dentro da agora. área. Vou te refutar agora. Hum. Você lembra como que ele entrou contra o Flamengo? Oi? Você lembra como que ele entrou contra o Flamengo? Ah, não, mas ali, né, 1 em 1 milhão. É 1 em 1 milhão. Ele entrou contra o Flamengo como ponta, fez a jogada do É pênalti. 1 em 1 milhão. Não, mas E o assim, eu lance do acho pênalti foi que mérito do ele. Eduardo, o cruzamento foi ruim. Mas assim, agora falando sério, eu acho que o Bolazzi, ele é um bom jogador, ele pode sim ser útil, só que tem hora que ele se perde no personagem. Se ele fosse um cara que, né, pegasse a bola, parasse de tentar fazer fuleiragem o tempo todo,
Eu acho que ele seria mais útil do que ele é hoje, mas assim, ele é Ele muito não mais vai um parar. personagem do que. É, ele não vai parar. Faz parte do Ele não vai pacote parar. bolado Então, assim, esse é. personagem. Mas Então, enfim, assim, é o Davidson 2. é tipo isso. Aqui os dois centroavantes. Mas Caio assim, Jorge. Esse tá iluminado, não, hein? pode falar. Caio Jorge e Ah, esse Dineno. O aí. que você tem pra falar aí? O Caio Jorge, eu não preciso nem falar nada. Qualquer coisa que eu for falar aqui. Tipo assim, ó. Agora, fazendo um meia-culpa aqui. Se você pegar, até mesmo no meu Twitter, você vai ver xingamentos ao Caio Jorge. E depois. Depois. E sabe o que que é o pior de tudo, cara? Ele faz Que o é o gol no pior de mesmo jogo que você tudo. xinga ele. Cara, eu xinguei ele contra o Bahia. Dois gols. Eu xinguei ele contra o Bahia. 2 gols. Qual que foi o outro jogo que eu xinguei ele mesmo? Esporte. Foi Sport. Foi Bahia Sport. Ele fez gol. Com assistência E eu contra o xinguei Sport, dois ele. gols contra o Bahia. Pois é. Não, ele fez gol Hashtag contra o Sport. corneta que pagou. Não, tipo assim, se você pegar. Nesses 2 jogos, tem eu lá xingando o Caio Jorge. Eu xinguei o Caio Jorge e fez o gol. Eu fui e coloquei, desculpa, Caio Jorge. No outro jogo, pum, xinguei o Caio Jorge de novo. Falei, o Caio Jorge, porra. Não, Logo depois, hashtag desculpa, corneta Caio que Jorge. sai gol, pô. Exatamente. Exatamente, É, filho. eu, Eu eu tava falei, vendo uma estatística que me chamou um pouco a atenção. Sabe quem é o jogador do Campeonato Brasileiro que mais perde gols? Mais perde chances, claras? Caio Jorge? Caio Jorge. Ah, mas é foda porque, velho, ele não é um cara muito frio pra finalizar. Eu também acho ele meio afobado. Só que ele tá confiante pra Ele é caralho, né? No afobado. lance que ele Só que deu ele tá chute no confiante meio pra campo lá do. caramba. Ele acha que de onde ele chutar, a bola vai bater em alguém e vai entrar. O que você vai falar de um cara que tá fazendo gol até. Pô, não tem como você falar do cara. Igual Não. esse gol que ele fez contra o Palmeiras. Pois é, pô. O cara, o. Não sei, não nem lembro quem Foi o chutou. A bola Christopher. bateu nas costas do Jonathan Jesus, sobrou pra ele na cara. Não, a bola Pum, tá gol. batendo em O que você vai 15 falar de um jogadores cara dentro da área desse? e sobrando pra ele. Ele tá iluminado. É, ué. Mas só que assim, eu acho que ele não é um cara muito frio pra finalizar. Eu acho que se ele fosse frio pra finalizar, meu irmão, Ia ser o melhor centroavante do Brasil. E o Dineno? O sem dúvida. que você tem falado do Dineno? Bem, ele, depois da lesão, infelizmente, não tá conseguindo, né? Aquele jogo contra aquele time da Argentina lá, eu até esqueci o nome agora. Ele União? entrou e. É, esse mesmo. Ele entrou e não conseguiu fazer Acho nada, que, tipo assim, infelizmente. Eu eu acho acho que ele que. tá sem ritmo ainda, infelizmente. E eu acho que Sim, pior, ele não é um. A característica de jogo dele não casa com o que o Jardim pensa de futebol. sim, sim. Eu acho que o centroavante do Exatamente. Jardim precisa correr, precisa pressionar o zagueiro, e o Dineno não faz isso. Exatamente. Só que eu acho que ele pode Exatamente. ser muito importante, porque da mesma forma que ele não faz o que o Caio faz, ele tem uma característica que o Caio não tem. Que é a força, é a bola aérea. O Caio não faz isso tão bem quanto o Dineno. Eu acho que isso pode ser bem Eu útil acho que aqui em pode ser determinados circunstância de jogo. momentos. Mas aí pensa comigo, circunstância de jogo, o Cruzeiro já tem o Boaz. Ah, mas não comparo, não. Eu acho o Dineno Não, muito mais jogador que o Bolazzi nesse sentido também. não. Eu também acho. Só que hoje o Cruzeiro já tem um jogador de circunstância de jogo, que é o Boaz. Ah, mas eu acho que ele não coloca o Dineno por causa do ritmo. Sei lá. Mas ele vai adquirir ritmo como? Não, sim, jogando, também acho. Jogando, pô. Só que aí vem a parada que os caras estavam falando, não, o Vitória tá querendo o dinheiro. Pra mim, vai tomar no cu. Não tem que emprestar pra Vitória, não. Não, também acho que não. Se for emprestar, empresta pra fora. Então fica assim então, né? Essas aqui foram as nossas considerações sobre o elenco. A gente ficou aqui em um, dois, três,
4 reforços. 2 pontas, um zagueiro, um lateral Sim. esquerdo. Você acha que tá bom? Você acha que é isso mesmo? Eu acho que é. Eu acho que é. Eu acho que não tem necessidade do Cruzeiro fazer grandes contratações agora, não. E qual que você Eu acha acho que que, é o igual seu você perfil tava dessas falando, contratações aí? eu acho que vai ser pra compor o elenco, cara. Será? Não acho que vai vir ninguém pra ser um cara que vai pegar e botar a camisa e se titular, não. Eu acho que o Cruzeiro tentou fazer isso no início do ano com o menino que foi lá para o Atlético lá. O Gabriel também não foi o cara que chegou e assumiu. Eu acho que o Cruzeiro não vai ir nessa toada de buscar o cara para ser titular, não. Eu acho que o Cruzeiro vai buscar alguém para compor elenco a essas quatro. Eu acho que o lateral esquerdo, se pá, nem vai buscar. Também tô com essa dúvida aqui. Eu acho que vai ficar em três jogadores. Talvez acho que busquem um volante também, não sei. Eu Eu acho que acho que nem não. precisa de buscar Acho que esse se volante, bobear, não, mas enfim. eu acho que se bobear, o Cruzeiro busca dois jogadores só. É, eu Um também, zagueiro e um também acho. ponta. Eu também acho. Independente de lado. Eu também acho. É, mas o Jardim fala muito até em buscar jogador com fome, né? Até nesse sentido que você estava falando aí de Sim, buscar esses figurões, né? Que, que tem uma carreira mais estabelecida, né? Até o que eu falo mesmo, de certeza, né? Que o Cruzeiro tá falando em Valentim Gomes, Vitor Gabriel. O Valentim Gomes menos, né? Ele já foi mais experimentado do que o Vitor Gabriel, mas são apostas, né? São jogadores muito novos. O Vitor Gabriel, por exemplo, está na primeira experiência dele como profissional. O Valentim já mais sim. experimentado lá, capitão na Argentina, foi campeão argentino como capitão. Então esse está mais experimentado. Mas eu queria um jogador com, sei lá, mais certeza. Sei lá, no perfil, por exemplo, um jogador que é até ali do país do Golfo, né? Como diria o Jardim. É o Lucas Veríssimo, né? Acho que seria Ah, interessante, mas eu não mas sei a se esse parada é, seria o às vezes, perfil que vão buscar, não. busca um cara desse aí, o cara chega e faz igual o rapazinho que foi lá pro outro lado da lagoa. Então, É. assim, Acho que o não Pedrinho sei deu se uma vai buscar esse traumatizada, né? cara. É, e querendo ou não, acho que não precisa também buscar esse cara pra ser titular, assim. Pô, o time tá redondinho, velho, dá a chance pros caras. Sim. Cara, o Caramujo, o Emerson do canal 6x1, até falou de um jogador que eu não tava lembrando dele e acho que seria uma boa. Essa seria uma boa aposta do Cruzeiro. Você lembra do Elinho que jogava no Bragantino? Lembra? Hã? Acho que ponta direita, né? Sim, canhotinho, ex São Paulo. Sim. Ele é reserva do México. Reserva no México? Eu acho que seria uma boa aposta. Não sei se seria muito barato, né? Porque acho que o Toluca pagou 13 milhões de euros nele para tirar do Bragantino. Então não sei se o Ah, Toluca eles vão abriria tentar mão. meio que fazer uma recuperação nisso daí, né? Foi? Eles vão meio que tentar, se o Cruzeiro fosse lá buscar, eles iam tentar meio que fazer uma recuperação nisso daí, né? Liga pro Pedro Martins, pergunta a ele como que ele convence ser empréstimo com opção de compra. É, já chama ele lá, já. Ó. Mas aí o problema é que o Pedro Martins faz contrato de 21 milhões de reais por mês, então não dá pra ficar É, isso aqui é foda. pedindo Esse o exemplo. Elinho aqui ganhando 20 milha por mês é foda. Pois é, pois é, meu filho. Então, galera, esse foi o vídeo. Fizemos aí um raio-x sobre o elenco do Cruzeiro. A participação mais do que especial do convidado que é dono. Exatamente. Tem que aparecer aqui mais vezes, velho. Por favor. Mas aqui, vídeo do pré-jogo eu não vou aparecer, porque os pré-jogos estão dando sorte, então eu não vou aparecer para fazer pré-jogo. Diga-se de passagem, eu não perdi Então, nenhum vídeo, nenhum jogo de pré-jogo eu perdi, nenhum vídeo de jogo de pré-jogo eu perdi ainda. Todos os vídeos que eu fiz então não vou pré-jogo eu não perdi aparecer. nenhum. Deixei de ganhar só o clássico. Não, se perder, aí eu apareço. Cara, eu tô com esse dilema também pra voltar pro Mineirão, pô. Não, eu não vou voltar pro Mineirão agora. O único jogo no ano que o Cruzeiro perdeu, eu não Pois vou é, voltar agora nem cara. a pau. Eu volto pro Mineirão, o Não Cruzeiro vou não ganha, voltar agora acaba nem a aqui. pau. Eu vou ficar quietinho em casa, filho. Na hora que perder, aí eu volto. Tá funcionando. Misericórdia. Então tomara que você não volte nunca pro Mineirão. Exatamente. Se Amém. não perder, eu não volto até o final do ano. Amém. Amém. Tomara. Esse foi o vídeo então, galera.
Esquece aí de deixar o like, se inscrever no canal. Comenta aqui também quais jogadores você contrataria, para qual posição, o que você achou aí, nosso panorama para as contratações. E compartilhe esse vídeo também. Compartilhe para um amigo, já tá bom. Se cada um que assistir esse vídeo mandar para um amigo, tá bom pra caralho já. Tá bom? Um abraço, valeu e fui!